E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Na aula de hoje, vou ensinar esse acessório para vocês, o MP3. É a primeira vez que eu fiz, eu coloquei numa boneca que eu adaptei. Eu peguei partes de uma boneca e criei a Cindy. Aí, eu coloquei esse acessório nela, porque a cliente queria uma bonequinha ouvindo música. Esse acessório eu peguei de uma porquinha. Então, aliás, eu fiz aqui para pôr nessa porquinha. E da primeira vez eu fiz pra pôr nessa adaptação minha. Então, esse acessório vocês podem colocar no bicho que vocês quiserem, que vai dar super certo, vai ficar super fofo. Se vocês quiserem fazer um bichinho ouvindo música, aqui é uma opção. Então, se vocês querem mais vídeos, assim, de acessórios, comente aí. Coloca nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo aulinha de acessórios pra vocês aqui no YouTube. Então, a aula de hoje é o MP3, espero que vocês gostem dessa aula e vamos lá! Vou fazer o MP3. O MP3 é o mesmo que eu fiz para colocar na Cindy, que é a minha bonequinha que tá ouvindo música. Quando eu gravei a aula dela, eu não gravei o MP3. Então, aproveitando que eu tenho que fazer o MP3 também pro porquinho, porque eu peguei o mesmo modelo pra bonequinha que eu criei, então estou ensinando aqui o MP3 para vocês utilizarem tanto no porquinho, quanto na boneca Cindy, quanto para qualquer bicho que você queira colocar o MP3. Segue a mesma ideia. Então, colocando aqui no início 4 brancas. Pra boneca Cindy, eu usei a miçanguinha, a menor que tem, para ficar bem pequenininho, pra deixar mais proporcional a boneca. Aqui, pra pôr no porquinho, eu tô usando 3 milímetros. Então, vou pôr aqui uma em cada ponta, mais uma entrelaço. Coloca uma em cada ponta. Mais uma entrelaço. No fio que tá na esquerda, põe 3 entrelaços. No fio que tá na esquerda, coloque 3 entrelaços. Onde 2 brancas, coloque uma vermelha de 5 milímetros e uma branca. Tô em dúvida se eu uso 5 milímetros ou 6. Vou analisar aqui. Eu troquei pela 6 milímetros, eu acho que combinou mais. Achei muito fechado com a 5, então eu troquei a bola por 6 milímetros, tá? Então, anda uma. Nessa mesma ponta que andou, coloque 2.
No fio que tá na esquerda, coloque 2 brancas e uma vermelha. Na mesma medida. Mas se quiser diferenciar um pouco esse botão, você pode usar o número 4 também. Você pode deixar pequenininho assim, ó. Anda um. Coloque 2 brancas e uma vermelha. Onde um. Com essa mesma ponta, põe 2 brancas. E agora faremos o contorno da telinha. Eu vou usar a cor verde, que é a que eu achei primeiro aqui, eu vou usar ela mesmo. Então, vou virar aqui pra ficar mais fácil. Essa ponta que tá na minha esquerda, eu vou colocar uma branca, uma verde e uma branca. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Essa última aqui eu vou trocar por uma verde. Então, você vai pôr uma branca e 2 verdes, ok? Então, aqui inicia a carreira assim, ó. Uma branca e 2 verdes. Poderia ter feito a telinha de outra cor, rosinha, por exemplo, mas eu vou fazer assim mesmo. Com uma verde, porque fiquei com preguiça de ficar procurando a bolinha. Então, aqui eu vou colocar uma preta e uma verde. Ande uma branca. Aqui eu vou colocar uma amarelinha e uma verde. Essa amarelinha é a cor da tela. Aí eu coloquei um amarelinho pra fazer o fundo da tela. Um amarelinho fosco. Vou andar uma branca e nessa mesma ponta aqui que eu andei, eu vou colocar uma branca e uma verde. Vira. O fio que agora está para a esquerda. Coloque uma branca, uma verde e uma preta. Não, vou trocar aqui. É uma amarelinha.
Prende uma. Agora, eu vou colocar duas pretas. Prende uma. Coloque duas pretas. Prende uma verde. Nessa mesma ponta, coloque uma branca e uma verde. Vou virar. O fio que tá na esquerda, coloque uma branca, uma verde e uma amarela. Prende uma preta, coloque duas amarelas. Prende uma. Nessa mesma ponta, põe uma amarela e uma preta. Opa. Tem que cruzar na amarela, eu cruzei na preta. Então, o fio que tá pra cima, põe uma preta e uma amarela e cruza na amarela. Agora, eu vou andar aqui a verde. Nessa mesma ponta, coloque uma branca e uma verde. Vira. Fio da esquerda, coloque uma branca, uma verde
uma amarela. Deixa eu ver se é amarela ou é preta. Uma preta. Ande uma preta. Coloque uma preta e uma amarela. De uma amarela, põe duas amarelas. De uma verde. Nessa mesma ponta, coloque uma branca e uma verde. Vira. No fio que tá aqui na esquerda, põe duas brancas e uma verde. Ande uma. Coloque uma branca e uma verde. De uma, coloque uma branca e uma verde. De uma, coloque duas brancas. Acho que eu não gostei muito do contorno verde, mas vai ficar assim. O fio que tá na esquerda, põe três brancas. Acho que ia ficar mais bonitinho se tivesse usado um lilás, por exemplo, mas a preguiça é grande de procurar. Vamos ter verde mesmo. Então, aqui, ó, coloquei duas brancas, três brancas, entrelacei, anda um, põe duas brancas. Eu vou continuar repetindo. Anda um, põe duas, dando a volta inteira aqui, até chegar aqui na penúltima. Bom, terminei de repetir, eu dei a volta aqui inteira. Ande duas e põe uma pra fechar aqui essa borda. Ande um, põe dois.
Ande 1, põe 2. Aqui eu vou repetir esse passo. Anda 1, põe 2, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a penúltima branca. Terminei de repetir, ande 2, põe 1. Anda 1, põe 2. Nessa mesma ponta. Então, a mesma ponta que eu subi ali, eu coloquei 2. Anda 1. Põe 2. Agora é só repetir esse passo, anda 1, põe 2, formando 4, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a penúltima branca. Terminei de repetir, ande as duas últimas e coloque uma branca. Vou subir uma e na mesma ponta por 2. Ande 1. Põe 2. Agora é só repetir esse passo, anda 1, põe 2, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a penúltima branca. Eu terminei de repetir, anda 2, põe 1. Ande 2, põe 1. Ande 1 com cada ponta. Põe 1. Agora eu vou repetir esse passo, andar com cada ponta, põe 1, mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui eu já terminei de fechar. É só circular aqui o último módulo e dar um nó. A gente anda aqui 3. Dá um nó e pronto. Terminamos aqui o MP3.
Ficou assim. Ainda tô pensando se eu vou trocar esse verde, porque eu definitivamente não gostei muito desse contorno verde. Então, é assim que fica o MP3. Aí, agora, é só você costurar esse MP3 na sua porquinha ou na mãozinha da sua boneca. Só que eu acho que talvez fique um pouco grande pra boneca, por isso que eu usei a miçanguinha, mas eu acho que também não interfere se deixar grandinho assim também. Depois que você terminou o MP3 e encaixar, aí vamos encaixar também o fone. O fone eu vou ensinar vocês a fazerem um fone de ouvido. Daí vocês encaixam na boneca ou no porquinho e puxa o fiozinho do fone até o MP3, ok? Então vamos para o fone. Agora vamos fazer o fone. Já temos aqui o MP3. O fone, já marca o tempo agora, porque vocês vão precisar fazer 2 fones, então vai precisar voltar um pouquinho o vídeo para poder fazer o outro fone igual. Então, eu vou fazer o fone aqui usando o número 3. Vou usar roxo. Começar colocando 6. Entrelaço. Agora, no fio da esquerda, coloque uma branca número 6, 3 lilás, e uma branca número 6. De uma roxa. Coloque na outra ponta 3 lilás. E uma branca número 6. Agora, é só repetir esse passo mais 3 vezes. Não, terminei de repetir. Agora, eu vou andar aqui a última roxa e a branca. Vou pôr uma lilás em cada ponta. Mais uma lilás e entrelace. No fio que tá na esquerda, coloque 3. Pula 2, anda uma. Sempre vou andando a do meio. Ó, sempre ando a do meio. São 3, então a do meio eu ando, coloco 2. E eu vou continuar repetindo esse passo, andar uma no meio, põe 2, mais 4, mais 3 vezes, ó. 1,
2, 3, sempre andando no meio. Terminei de repetir, agora eu vou andar a última que tá aqui no meio. E subir uma aqui também do módulo de 4. Então, eu vou pular duas e subir a terceira, que é esse módulo de 4. Coloque uma e entrelace. Agora, é só circular. Vou andar aqui as 5 bolinhas e dar um nó. Tem que dar um nozinho. Terminamos o fone. Ele fica assim. Vamos fazer mais um desse. Aqui, já fiz os dois. Pra juntar os dois pra fazer a parte de cima do fone, eu passei aqui um arame, mas vocês podem fazer só com linha mesmo. Eu coloquei aqui um arame bem fino, ele é fininho igual um fio, igual uma linha mesmo. Você consegue passar dentro da bolinha normalmente, ele é bem articulado. Ele é bem fininho, como se fosse uma linha. E se você não tiver, você usa linha mesmo. Eu vou colocar aqui 18 bolinhas lilás. Vocês podem prender diretamente no... Você pode aplicar diretamente no porquinho ou na bonequinha. Você pode costurar aqui as duas partes e depois colocar aqui as bolinhas do fone para vocês saberem a quantidade. Eu já testei no porquinho. Eu coloquei aqui e testei para ver quantos dava. Dá mais ou menos umas 18 bolinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui e depois eu aplico lá. Mas vocês podem aplicar primeiro o fone e depois fazer essa parte de cima. Então, aqui eu andei nessas 3 e vou colocar 18 bolinhas. Então, você pega o bicho que você quer aplicar o fone e coloca, costura nele e veja quanto dá de bolinha aqui em cima. Tô usando o número 4 mesmo, então vou por 18. Então, voltando aqui, eu coloquei 18, ó, 5, 10, 15, 18. Então, aqui tem 18 no total. E eu já passei aqui do outro lado, então aqui, ó, você coloca as bolinhas, as 18 bolinhas. E passa aqui o fio. Passei em duas aqui, depois passei em duas aqui, cruzando nessa bolinha. Puxa aqui o fio. Puxa do outro lado aqui também, pra ficar bem certinho. É como se fosse uma linha, como eu falei pra vocês, ó. Você consegue mexendo como se fosse uma linha. Aqui eu vou andando com os fios pra ele ficar bem firme. Aí é só você modelar aqui, ó. Deixar aqui mais arredondado. Por isso que eu coloquei o arame, pra ele ficar assim, ó. Mas também dá pra você fazer com fio, não tem problema. Se você não tiver arame, faz com linha mesmo, tá? Então, aqui é o fone. Eu vou andar mais um pouco aqui e cortar o fio. Mas se você estiver fazendo colinha, é só dar um nozinho e arrematar ali. Agora, eu vou arrematar o meu arame. E daí, eu vou colocar mais um fio pra prender aqui no nosso MP3. Daí, tem um fiozinho que vem aqui, que prende no MP3, como se estivesse usando, tá? Então, aqui, ó, foi o tamanho que eu achei melhor pra colocar na minha porquinha. Na bonequinha, talvez seja maior. Daí, você vai...
Daí você vai colocando na quantidade que você acha que fica ideal para aquilo que você tá fazendo. Aí é só você colocando as bolinhas até ficar no tamanho desejado. Então, vou arrematar aqui, aí eu volto para colocar o fio no MP3. Ó, voltando aqui, eu já coloquei as bolinhas aqui, vou falar onde que eu passei o fio. Passei um pedaço de linha nessa branca, na roxa, na branca, nessas 3 lilás, as 2 pontas estão saindo aqui no cantinho. Coloquei 50, acho que 56 bolinhas, eu vou contar aqui com vocês. Pode colocar a quantidade que vocês quiserem. Você pega, coloca, vai colocando a bolinha até ficar o tamanho mais ou menos que você queira do fio até o MP3. Eu queria que o fio ficasse bem largo, então eu coloquei 50, eu acho que 56, eu vou contar aqui com vocês. Na boneca, eu já deixei o fio mais curto. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 56. Eu quero assim, com um fiozinho bem largo mesmo. Agora, vamos pegar aqui o MP3, eu mudei a cor, tá? Eu não gostei do verde, eu achei que não combinou. Então, eu não resisti, troquei a cor. Agora, eu vou andar aqui. Ó, essa branca aqui do meio. Então, ó, o MP3 tá em pé. Eu vou andar essa daqui embaixo, né? Fica bem no meio. E dá um nó. É só isso. Dá um nozinho ali. E terminamos aqui o MP3. Daí, é só costurar aqui o fone na peça que você quer colocar. E costurar aqui o MP3 na mãozinha do bicho que você quer pôr também. Coloca na cabecinha e na mãozinha. Vou arrematar e já volto. E assim ficou a nossa aula do MP3. Mais um acessório aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É só aplicar em qualquer lugar que vocês queiram. E vai ficar muito fofo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau! Assim ficou o nosso acessório. Agora é só prender na nossa porquinha. Vocês podem prender da forma que achar melhor, mas eu vou explicar aqui pra vocês como que eu vou prender nela.